Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 4. Mateus, no capítulo 4, versículo 1. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 4, verso 1. Amém, igreja? Que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Nós sabemos, em nenhum momento devemos desmerecer que estamos aqui nesta noite porque alguém se preocupou com a nossa vida. Primeiramente, nós sabemos que Jesus foi a primeira pessoa a estar preocupada, pagando um alto preço pela minha e pela tua vida. Mas pode ter certeza de uma coisa que eu vou dizer agora, que alguém, talvez muitas das vezes sem nós sabemos, orou por você como orou por mim para que eu estivesse aqui hoje. Muitas das vezes, e a maior parte ocultamente, porque nós não sabemos. Alguém que te conhece, nem precisamente familiar, um dia orou por você, clamou pela tua vida, e chegou o momento exato de Deus resgatar a tua vida e de te trazer para a casa do Senhor. Isso é gratificante, porque sabemos que isso se torna um cordão de 3 dobras, talvez, que Deus colocou no coração de alguém para que estivéssemos aqui. Da mesma maneira, nós oramos para pessoas que nem sequer imaginem, nem sequer sabem que nós oramos. E nós não estamos fazendo a oração de escriba e nem de fariseu, para que alguém descubra ou saiba que nós oramos por alguém. Mas nós oramos porque sabemos a necessidade de uma alma estar na presença de Deus. Outro dia eu não queria, outra hora eu não queria, e outra hora você também não queria estar na presença de Deus. Outra hora estávamos correndo de estar servindo a Deus. Mas hoje, quando nós pregamos para alguém que corre desse Jesus que é tão lindo, nós se colocamos na mesma posição e lembramos quando nós, outra hora, não queríamos também. Mas nós sabemos que o fruto da perseverança de uma oração pode mudar a história de uma pessoa. Esses dias, eu deixei um recado por uma jovem na internet. Depois de algum tempo, eu vi, e quando vi, me despertou o desejo de deixar uma mensagem, mas que viesse trazer uma curiosidade, algo que viesse marcar quando lesse. E aquilo marcou aquele momento, e eu não me esqueço, quando eu deixei uma frase que eu não vou saber citar, e eu falei: Deus, que o Senhor possa tocar no coração desta jovem, por essa simples frase de 2 linhas, mas que seja uma pregação do Espírito Santo no coração dessa pessoa, que brevemente eu possa ver o agir e o trabalhar do Senhor, porque muitas das vezes nós não sabemos como Deus trabalha, porque a Bíblia diz em Deuteronômio que as coisas que nós vemos pertencem a nós, mas as coisas que estão encobertas pertencem a Deus, e não somos ninguém para questionar o por Deus na parede e perguntar para Deus quais são essas coisas que estão ainda ocultas. Mas a Bíblia diz, olhando para Jeremias, que Deus pede para Jeremias naquela intenção, naquele momento:
clamar intensamente a Deus, que Deus ainda tinha algo oculto, que ele ainda não havia pensado nem imaginado, que Deus queria revelar para a vida de Jeremias. E da mesma maneira eu quero dizer nesta noite, que Deus tem preparado para a nossa vida coisas grandes, maiores do que nós sonhamos ou pensamos, maiores, irmão, do que podemos traçar num papel, ou imaginar, irmãos, em algum momento da nossa vida. Deus preparou o infinito para a nossa vida, porque Deus não tem limite, Deus é ilimitado. Deus preparou o infinito para a tua vida, de bênção nesta noite. Vale como foi pregado ontem, sempre vai existir, luta sempre vai ter na nossa vida, mas tem uma coisa, sempre tenha certeza que depois da luta vem a vitória. E o mais certo ainda, não importa na luta ou na vitória, o que importa é que Jesus jamais vai te abandonar, Jesus jamais vai abrir mão da sua vida, porque ele disse, Deus disse no início, que você é propriedade particular dele, propriedade particular de Deus. Jesus, ele veio e selou e te comprou com um preço de sangue, sangue carmesim, dizendo para o adversário da tua alma que ele não tem mais poder contra a tua vida, porque você tem um dono, você pertence a alguém, e esse alguém está acima de todas as coisas, de todas as situações, de tudo que pode imaginar na face da terra. Jesus está sobre o controle da tua vida e da tua família, para a glória de Deus. Não sei se é amanhã, se é no culto da terça, da quinta, do domingo, não sei se é esse ano, mas Deus tem uma resposta para a tua oração e para a tua família, porque a Bíblia diz que você e a tua casa servirão ao Senhor, porque ele te comprou. Se você for zeloso e fiel em perseverar, Deus vai ser fiel em abençoar a promessa na sua vida. Se Deus diz que você vai andar por 4 cantos da terra, ou se você vai louvar por vários lugares, Deus, ele disse e escreveu no seu memorial, e a promessa dele é fiel para se cumprir na sua vida. Ninguém pode voltar vazia com esta promessa, porque Deus é fiel e é poderoso para cumprir na tua vida tudo quanto ele disse e falou para a nossa vida. A Bíblia diz aqui, no seguinte versículo 2 de Mateus capítulo 4, nós já estamos aqui olhando exatamente para o texto bíblico, a tentação de Jesus, e nós vamos analisar por essa tentação quais foram as tentações de Jesus, as tentações que ele passou, o que elas significam. E a verdade é que as tentações que Jesus passou não é meramente uma coincidência, mas são as mesmas tentações que nós passamos hoje. Nós não paramos para analisar, porque Jesus é Deus, porque Jesus é Senhor, e não é porque a passagem estava falando do Mestre, que essa não deve ser parada para observar, mas devemos olhar que tudo quanto Jesus passou e ensinou, tudo é válido para os dias de hoje, porque tudo quanto ele nos preparou aquela época, era tudo que viria a acontecer, e isso está escrito até arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, a vinda aos 1000 anos, a destruição total e a ataviada a Jerusalém.